Fala galera, beleza? É um prazer estar com vocês. Eu sou o professor Eurípedes Braga, de língua portuguesa, mas vou estar aqui falando com vocês da frente literatura. Tudo bem? Sabemos que nesse tempo de isolamento social, manter o foco, manter a rotina é algo bem mais difícil do que nos dias normais, não é mesmo? Mas exatamente nessas horas é que sabemos e reconhecemos as nossas potencialidades. Já parou para pensar nisso? E aí, claro, precisamos ser fortes e resilientes. Para ajudar nessa sua luta e na nossa luta, tem mais aí as videoaulas do programa 40 Enem, feito com muito carinho por professores da rede para vocês, certo? Hoje vamos conversar sobre o nosso maior escritor clássico da literatura brasileira, que está entre os mais recorrentes do Enem. Claro, se você também já passou pelo PAS, você estudou Machado de Assis, porque é sempre uma das sugestões de leitura da Universidade de Brasília. Vamos conversar sobre o realismo de Machado de Assis e como aparecem os textos despojados desse nosso bruxo do Cosme Velho nas suas avaliações. Então, no Enem, como nos vestibulares e até no PAS, dificilmente eles irão cobrar características específicas do movimento. Vão trabalhar mais com as características gerais. E você sabe por quê? Porque o movimento no Brasil é analisado pelas obras que o Machado produziu. Algumas características do movimento são muito importantes para você entender melhor a leitura daquele texto. O realismo, tanto no Brasil como no mundo, foi fortemente influenciado pelo advento das grandes ciências que inauguraram o século XX. Anote isso aí no cantinho, certo? Então, ao saber disso, é muito importante para que você possa entender a obra realista e perceber a diferença entre uma obra realista e uma obra naturalista, certo? Ambas escolas foram influenciadas pelo cientificismo, porém, cada uma tem um viés diferente quando se trata do estilo de narrativa ou a conclusão da história. Veja bem, no realismo, os romances são chamados de romance de reflexão ou revolução. O que é isso, Eurípides? Quer dizer que você vai ler e a problemática apresentada ao longo da narrativa não será solucionada. Ou você vai perceber que existem mais de uma forma de pensar sobre aquele problema apresentado. Uma pergunta famosa e que resume bem essa situação da narrativa é aquela do Dom Casmurro. Capitu, traiu ou não Bentinho? Você já ouviu essa? Isso mostra que é um romance de revolução, várias percepções. Já no naturalismo, por exemplo, todas as obras apresentam um ponto de vista fechado. Por isso são chamadas de romance de tese ou romance experimental. Inclusive, alguns autores falam que esse movimento colocou a literatura a serviço da ciência. Veja bem, algumas histórias, como por exemplo Casa de Pensão, de Aloysio de Azevedo, naturalista, foram inspiradas em acontecimentos da época. Casa de Pensão ocorreu devido a um fato policial. Veja, feita essa diferenciação entre o realismo e o naturalismo, a gente pode se dedicar ao realismo de Machado de Assis tranquilamente. Machado de Assis tem uma visão muito particular e ele gosta de enfiar o dedo na ferida do problema. Pois é por isso que é muito importante uma leitura minuciosa para que você possa perceber detalhes, muitas vezes que a gente nem dá valor. Então veja bem, esses detalhes são muito importantes. E aí que vem as perguntas do Enem. E aí o Enem vai pegar esses detalhes. Várias são as obras do Machado de Assis, mas vou me ater basicamente às duas mais cobradas nos exames externos. Óbvio, Memórias Póstumas de Brás Cubas, de 1881, que inaugura o realismo. E é óbvio, Dom Casmurro. Conseguimos, por meio dessas obras, perceber praticamente todas as características machadianas que estarão embutidas na interpretação da sua questão. Também serve para analisar os contos, certo? As obras machadianas sempre apresentam duas grandes características, a intertextualidade e a metalinguagem. Vamos por parte, porque são essas duas características que são cobradas nas provas por meio das questões. Vamos relembrar. A intertextualidade nada mais é do que o diálogo entre dois ou mais textos dentro de uma narrativa.
Uma das mais conhecidas é a presença, por exemplo, de Quincas Borba na obra Memórias Póstumas e, obviamente, na própria obra Quincas Borba. Veja que ele dialoga as duas obras. Esse tipo de intertextualidade chamamos de intertextualidade textual, dois textos. Outra muito comum, alguns autores chamam de referências ou contexto, quando chamamos de quando o Machado contextualiza o que está acontecendo na época para que você possa entender o capítulo. Em Memórias Póstumas, por exemplo, tem um capítulo O Menino é o Pai do Homem. Você precisa saber do contexto da escravidão do Brasil de 1880, na época da publicação, para que você possa compreender a discussão do capítulo. Em Dom Casmurro, por exemplo, a grande característica é a intertextualidade, e nesse caso, textual. Você até pode ler Dom Casmurro sem conhecer a história de Shakespeare lá em Otelo, mas te garanto que você vai perder muito da compreensão da narrativa. A outra grande característica é a metalinguagem. Como você já estudou no primeiro ano, a função metalinguística com certeza reconheceu a semelhança. Sim, a base dessa característica é a função metalinguística. Mas a metalinguagem na obra machadiana, ela é entendida como o diálogo do narrador com o leitor. Um exemplo de metalinguagem sou eu aqui, conversando com vocês, tendo consciência de que vocês estão me assistindo. Isso é metalinguagem. É um recurso bastante interessante que inclusive é a grande sacada das obras. Inclusive é a grande sacada em Memórias Póstumas de Brás Cubas, porque quem narra é Brás Cubas morto, escrevendo as suas próprias memórias. Curioso, né? E em Dom Casmurro, é o próprio Dom Casmurro, depois de ter vivido toda a história. Em vários momentos das duas narrativas, eles questionam a veracidade e a importância daquilo que está sendo narrado, por meio do uso da digressão. Note aí. Poderia citar várias outras características machadianas, mas acredito que com essas duas, dominando o contexto histórico e político do Brasil de 1871, com certeza você vai decifrar com mais tranquilidade o universo machadiano. As perguntas que são formuladas buscam sempre a sua atenção na riqueza de detalhes. Machado de Assis utiliza da descrição para deixar a sua ironia e a sua crítica social velada e muito inteligente. E é aí que os exames vão te perguntar se você compreendeu o verdadeiro sentido do texto. Veja a questão do Enem que extraiu um fragmento de Memórias Póstumas. Antes da leitura, deixa eu contextualizar vocês. Brás Cubas era apaixonado por Virgília. Só que como o casamento era um reflexo, ou refletia muito a questão dos status sociais, Virgília também amava Brás Cubas, mas acabou se casando com Lobo Neves, certo? Nessa mesma situação, Virgília se encontrava com Brás e eles viviam um grande amor escondido. Um dos encontros está sendo narrado no texto que apareceu aí na questão do Enem. Acompanhe a leitura. Capítulo 40, A Pêndula. Saí dali a saborear o beijo. Não pude dormir. Estirei-me na cama, é certo, mas foi o mesmo que nada. Ouvi as horas todas da noite. Usualmente, quando eu perdi o sono, o bater da pêndula fazia-me muito mal, esse tic-tac soturno, vagaroso e seco. Parecia dizer a cada golpe que eu ia ter um instante menos de vida. Imaginava então o velho diabo sentado entre dois sacos, o da vida e o da morte, a tirar as moedas da vida para dá-las à morte e a contá-las assim: outra de menos, outra de menos, outra de menos, outra de menos. O mais singular é que se o relógio parava, eu dava-lhe corda para que ele não deixasse de bater nunca e eu pudesse contar todos os meus instantes perdidos. Invenções há que se transformam, acabam, as mesmas instituições morrem. O relógio é definitivo e perpétuo. O derradeiro homem, ao despedir-se do sol frio e gasto, há de ter um relógio na algibeira para saber a hora exata em que morre. Naquela noite, não padeci essa triste sensação de enfado, mas outra e deleituosa. As fantasias tumultuavam-me cá dentro, vinham umas sobre outras.
A semelhança de devotas que se abalroam para ver o anjo cantor das procissões. Não ouvia os instantes perdidos, mas os minutos ganhados. Veja que para o leitor desatento, ele vai se apegar só à cena do beijo. Mas é exatamente a contradição entre o beijo e o relógio é que faz o capítulo ficar o quê? Interessante, percebeu? Quem nunca passou por uma situação assim? Para pensar aí, ó. Quando você está estudando, vai para o intervalo, né? O intervalo passa voando, você olha para o relógio e aí se você pudesse paralisar o tempo, você fala assim, cara, como passa rápido. Às vezes a aula de literatura aí não passa o tempo. Pois é, ó, nessa mesma obra tem uma máxima linda que vale a pena muito refletir. Ele diz lá entre várias, uma frase assim, ó, abre aspas, matamos o tempo, mas o tempo nos enterra. Sempre foi uma análise profunda essa leitura do tempo na ótica machadiana. E o melhor é a preocupação com o tempo, já que ele está sendo beijado. Se pudéssemos parar o relógio nos melhores momentos da vida. Já parou a pensar nisso? Mas vamos ao enunciado. O capítulo apresenta o instante em que Brás Cubas revive a sensação do beijo trocado com Virgília, casada com Lobo Neves. Nesse contexto, a metáfora do relógio desconstrói certos paradigmas românticos. Porque, letra A, o narrador e Virgília não têm percepção do tempo em seus encontros adúlteros. Letra B, como defunto autor, Brás Cubas reconhece a inutilidade de tentar acompanhar o fluxo do tempo. C, na contagem das horas, o narrador metaforiza o desejo de triunfar e acumular riqueza. D, o relógio representa a materialização do tempo e redireciona o comportamento idealista de Brás Cubas. E, o narrador compara a duração do sabor do beijo à perpetuidade do relógio. Veja que agora que você sabe que os detalhes fazem toda a diferença, já matou, né? O relógio é a materialização do tempo, né? Materialização do beijo. E aí você vê que ele direciona o comportamento idealista de Brás Cubas, né? Porque ele era desapegado, mas estava apaixonado. E aí ele queria curtir mais tempo, né? Então veja, esse é a crítica aos românticos, né? Que não interessa se você está apaixonado, o tempo tem que parar. Questão bem tranquila para você que prestou atenção na aula, fez a leitura atenciosa do texto e sabe que o romance realista faz você refletir. Lembra? Se você procurar aí no Google, vai encontrar inúmeras questões do Machado de Assis no Enem e em vários vestibulares. Inclusive o download das obras é gratuito. Leia os contos machadianos, porque são curtinhos e você vai se familiarizar com a linguagem machadiana e vai acabar com aquele estigma de que ele é difícil. Ele não é, mas requer um pouquinho de atenção. Lembre-se, estabeleça a rotina, certo? Que nós vamos ajudar desse lado aqui, produzindo material de apoio para que você não deixe de se preparar. Conte com a gente. Eu sou Eurípides Braga e foi um grande prazer participar novamente do programa 40 Enem. A gente se vê numa próxima oportunidade, galera. Um forte abraço!